Estamos na terceira parte do episódio Amor e suas diversas formas na construção do nosso asilo com Juan Fernandes. E as pessoas pediram, a gente pediu, todos nós pedimos uma terceira rodada para a gente falar agora sobre a poligamia. Então fiquem conosco, espero que gostem. O Han já chegou. Juan, estou aguardando agora. Juan, tem que ser mesmo, se quiser falar de amor, falar com você, porque olha, olha, Vou não, acreditar. e aquela do pagode, gente, foi a melhor ideia que foi da Isa. Adorei, Enfim, adorei demais. adorei. Tá sendo muito rico. As perguntas, enfim, as propostas de live aí. Gostei, curti. As representações, muito bom. Enfim, a gente vai esperar um pouco as pessoas chegarem para falar, ou você já quer começar falando? Você que sabe. A live é toda sua. E o pessoal já tá bem acomodado aí. Vamos iniciar. Acho que a gente pode começar, né? Começar Sim. pelas perguntas ou pelas considerações sobre as não monogamias. Não sei, o que você prefere? Você pode falar sobre as perguntas, então, e aí depois a gente fala as considerações da monogamia, que eu acho que vai ser bastante interessante, que as pessoas querem ouvir. Perfeito. Então, eu esqueci, não sei se foi a Aline, eu não sei o nome dela, mas perguntaram o modelo econômico que eu proponho depois dessa desconstrução, né? Essa pergunta é muito importante, por quê? Porque uma outra coisa que nós naturalizamos é o capitalismo associado à política, né? Então, quando a gente fala de política, as pessoas geralmente falam de capitalismo como se elas fossem indissociáveis, porque na realidade a realidade norte-americana ela se pauta nesse princípio, né? E isso foi estendido para todo mundo. Então, o que acontece? É difícil, né, verificarmos, por exemplo, talvez outros modos de vida, sobretudo econômico, para além do capitalismo e do socialismo. Porque no Brasil, a nossa colonialidade ela é tão evidente, né? Ou seja, os traços resquícios do cotidiano do colonialismo são tão evidentes que nós não conseguimos pensar além da binaridade direita e esquerda. A gente não consegue pensar em planejamento político, nós não conseguimos pensar em organizações sem esquerda e direita. E essa é uma crítica que o Abdias já fazia, Lélia Gonzalez já fazia, uma vez que nós temos aí várias instituições históricas que foram recuperadas, né, de povos originários e de povos africanos, por exemplo, que poderiam contribuir para o nosso debate. Só que o Abdias vai dizer que ocorre no Brasil um menticídio, que é o assassinato do arcabouço teórico, né, de pessoas negras em especial, mas de maneira geral acontece porque não há um reconhecimento de instituições sociais africanas. Então, quando eu particularmente procuro falar sobre não monogamias, é claro que eu penso em projetos políticos, mas esses projetos políticos eles são muito pessoais. Então eu quero dizer com isso, uma coisa é eu falar para vocês, e isso já falei até com a Monique anteriormente, que eu quando falo nas minhas lives, né, eu não falo no sentido simplesmente de falar para a pessoa respostas que ela pode ter para melhorar suas relações. Não. Eu acho que assim, minha função enquanto profissional, na realidade, não é essa. Né? Na sociologia, nós problematizamos de fato aquilo que é hegemônico, as instituições sociais, o comportamento, enfim. E nesse sentido, eu poderia dizer aqui o que eu, particularmente, entendo que seria melhor, né, para se construir uma não monogamia. Né? Pode ser utópico, mas de fato é algo pessoal. Agora, o que as pessoas me respondem em minha pesquisa é uma outra coisa. Então é importante estar fazendo essa diferenciação. Então, assim, eu particularmente penso que a não monogamia, ela obviamente, dentro do capitalismo, ela está sujeita a contradições. Vai ser comum. Assim como, por exemplo, a nossa própria negritude. Agora, dentro do socialismo não estaria? Não sei.
As experiências históricas nos dizem que também. Tá? Então vamos pensar para além dessa dicotomia. Tem um projeto que eu acho bem interessante, que foi um autor que eu li lá em Moçambique, que é o Júlio Nyerere, que na realidade foi o presidente da Tanzânia após a independência, e ele criou o projeto de comunitarismo. Né? Ele acreditava no comunitarismo. Então, veja bem, Tanzânia é vizinha de Moçambique, enquanto Samora Machel estava ali procurando a dependência dos Estados Ocidentais, Júlio Nyerere dizia que nós não precisaríamos de uma dependência direta dos Estados Ocidentais. Nós não precisaríamos manter relações depois da independência. Né? Então, o centro do projeto de Nyerere era o conceito de Ujuma, né? UJUMA, que significa comunitarismo familiar na língua banto. E que ele mesmo, né, traduzia esse conceito como família ampliada. Uma espécie de aldeia que poderia ter entre 50 e 500 pessoas trabalhando em conjunto. E aí o Nyerere, ele apostava na valorização do tecido social africano e rechaçava essa ideia de que nós dependeríamos diretamente dos valores ocidentais, né, ou dos valores europeus que ficaram depois da colonização. Então, ele, na realidade, procurava, na tradição africana, nos conceitos tradicionais africanos, na espiritualidade, respostas, portanto, para o seu cotidiano. E uma dessas respostas era o comunitarismo, era o Ujuma. Então, o que seria esse Ujuma na prática? Seria, na realidade, né, uma aldeia, digamos, comunal, né, onde nós exaltaríamos um espírito de fraternidade, não desconsiderando, né, as pressões coloniais que nos foram atravessadas, mas, na realidade, identificando e trabalhando com elas. Então, eu acho que isso que é interessante. Não basta nós simplesmente falarmos que o capitalismo, temos que, na realidade, apontar que há alguns atravessamentos dessas instituições. E como que esses atravessamentos estão nas nossas vidas. Eu acho que isso que é importante. Então, se a pessoa me pergunta, por exemplo, qual modelo econômico eu iria propor, eu me proponho ao comunitarismo, né, do Júlio Nyerere. Então, se vocês tiverem interesse, eu acho que seria interessante, por exemplo, né, pesquisarem a respeito. E eu acho que é possível sim. Tanto que hoje nós verificamos aí alguns exemplos bem-sucedidos de famílias poligâmicas, poliamorosas, enfim. Aí agora tem a sua questão, né, de autoestima e não monogamia. Certo? Então, eu vou já responder isso, né, falando um pouco do meu contexto de pesquisa. O que eu venho percebendo, né, em diálogo com meus interlocutores, e todos os meus interlocutores são negros, há várias formas de não monogamias, mas em alguma medida todas elas procuram fortalecer uma identidade coletiva e desafiadora da ordem hegemônica e de seus valores morais. Esse é o primeiro ponto. Então, se colocar como não monogâmico, pelo menos para mim, é uma posição política, uma posição filosófica, uma vez que você reflete de modo incessante e de modo constante sobre aquilo que te atravessa socialmente, sobre os valores morais que, na realidade, são hegemônicos e que colocaram para você como correto desde a infância. Então, isso é uma atitude para consigo mesmo e para com o mundo que, na realidade, traz muitos transtornos. Porque a todo momento você está vivendo numa ordem hegemônica, você está sendo ali esse ponto de discordância. E, ao mesmo tempo, você está sendo um elo de uma identidade. Então, quando eles, na realidade, falam da não monogamia, eles dizem que as relações não monogâmicas consensuais, de maneira geral, procuram romper o modelo tradicional de relacionamento conjugal e abre também uma série de questionamentos sobre os limites, sobre as fragilidades, digamos assim, do modelo monogâmico tradicional. Além de, também, né, em alguma medida, mostrar a violência que os modelos tradicionais e normativos de relacionamento podem produzir. Então, o que é mais interessante, essa pergunta sobre a autoestima? Para mim, primeiro, não é possível, e isso aí, para mim, é uma discussão que é muito interessante, pautar autoestima dentro de uma relação monogâmica. Para mim, são contradições. Tá? Por quê? Porque, veja bem, eu estou namorando com você e eu penso, em alguma medida, nessa nuclearização do nosso relacionamento. Ou seja, começamos a namorar, esquece os seus amigos que eu não gosto deles, esquece minhas amigas que você não gosta delas, e aí a gente acaba se afastando dos nossos ciclos. Temos a tendência, portanto, de nuclearizar essa relação. Quando nós nuclearizamos essa relação, o que nós fazemos automaticamente? Nós estamos dizendo para nós que vamos viver um para o outro de modo intenso. E o que acontece? Eu não consigo ver você feliz longe de mim.
E o mesmo vai acontecer com você. Você não vai conseguir me ver feliz se eu estiver com meus amigos, ou minhas amigas se eu estiver sozinho. Então, sempre que eu manifestar a minha, digamos assim, felicidade, e que não esteja com você, ou esteja referente a você, isso vai te abalar. Então me diz como que é possível ter uma relação saudável se a monogamia parte desse princípio. De que nós só temos que viver um para o outro, e quando nós não estamos um com o outro, você abala a minha autoestima e eu abalo a sua autoestima. Então não é possível, dentro de uma relação monogâmica, apesar de... Olha só, se tem uma caralhada de características, eu estou pegando uma só, tá? Manter uma relação saudável de uma autoestima possível. Só a partir dessa. E aí, o que eu acho que tem que ser, que eu acho que tem que ser feito, né? Para mim é um processo de reeducação. Né? Para mim é um processo de reformulação, um processo de transformação pessoal. E aí você vai procurar o cuidado de si, né? Você vai procurar, em alguma medida, né, ser sincero consigo mesmo e com os outros que você vai se relacionar, mas sempre tentando manter um pacto com a verdade. A verdade no sentido de ser pragmática consigo mesmo. Então, nesse sentido, eu acho que para você, obviamente, ter autoestima numa relação, não depende da relação. Depende, antes de tudo, de você procurar elevar sua autoestima antes de estar com outras pessoas. Então, não adianta você entrar numa monogamia, numa poliandria, numa poligenia, enfim, que seja o formato, que seja a forma, sem antes cuidar de si, sem antes estar com uma autoestima, digamos assim, elevada. Então, na realidade, o problema antecede a relação, antecede a forma. O problema é que nós naturalizamos entrar nos relacionamentos monogâmicos de modo frustrado, sem falar necessariamente desses problemas. Porque nós não falamos dos nossos problemas conjugais, nós não falamos dos nossos problemas amorosos, né? Nós iludimos eles, nós fingimos que eles não existem, que eles nunca existiram. Ter autoestima ou trabalhar a autoestima é, na realidade, se confrontar com essas questões que você atravessou. E aí é isso que eu entendo como uma possibilidade de um relacionamento, digamos assim, saudáveis, né? Porque, veja bem, só a aplicação de uma ideia, né? Só a aplicação de uma ideia de que alguém tenha real capacidade de amar mais de uma pessoa, para mim, ao mesmo tempo, produz, né, e contradiz várias teorias filosóficas e várias representações, por exemplo, nos pagodes que nós vimos, né? Então, nós verificamos em filme, desenhos, música, essas representações de não poder ter 2, 3 amores, porque isso é inevitável, isso é impossível, né? Então, o que acontece? Romper com esses contos de fada, em alguma medida, faz com que você também confronte uma ordem. E você quer conviver com esse confronto? Você quer, em alguma medida, trabalhar isso em você? Porque tem pessoas que falam pra mim, olha, Juan, eu entendo que a monogamia é uma merda, eu odeio, mas não consigo não ser monogâmico. Então, é isso, assim, a pessoa ela simplesmente entende todas as limitações, todos os problemas, né, mas diz que não consegue. E aí a questão é, você de fato tá preparado, entendendo que vai ter que se confrontar a todo momento com aquilo que é tradicional, com aquilo que está posto? Porque uma das questões que eu venho verificando nos discursos dos meus interlocutores, não monogâmicos, é o medo do amanhã. Então, por exemplo, isso é um confronto com a ordem hegemônica também. Por que nos faz pensar tanto no amanhã? Por que nos faz pensar tanto para o futuro? O que nos faz, na realidade, abandonar uma cosmovisão, por exemplo, africana, que orienta o presente a partir do passado e vice-versa? A ideia de progresso está associada à ideia de monogamia. Então, quando as pessoas pensam, né, nesse construir o amanhã, como é que eu vou ter, será que eu vou ter família, será que eu vou ter filho, está associada, portanto, a essa ordem. Então, a gente se sente perdido. Então, meus interlocutores ficam, caramba, tô perdido, porque chegou... Aí, eles caem na falácia que os monogâmicos procuram, na realidade, atribuir a monogamia, que é, sabe o quê? Isso aí é putaria de momento. Isso aí, na realidade, não vai passar, é só um tempo. Ou seja, estar se confrontando com essa ordem é também se confrontar com esse enunciado. Será que é só um tempo? Será que, de fato, eu vou me sentir melhor assim, envelhecendo melhor assim, né, estando assim, dessa forma? Eu preciso construir, se eu vou construir uma família, precisa ser nos moldes tradicionais? Eu não posso construir uma família poliamorosa? Enfim, são essas questões que eu acho que é interessante a gente trazer, que está diretamente associada à autoestima. E que eu acho que antecede, na realidade, as formas da relação. Entende? Então,
eu acho que uma das questões da não monogamia, na realidade, é que elas procuram um posicionamento moral, né, mais do que uma prática sexual, que envolve alguma medida a produção de si e um autocuidado que é oferecido, né, e exigida do outro. Então, na não monogamia, né, de uma maneira bem geral, se torna fundamental para a manutenção da autonomia do eu e para a equidade nas relações uma ideia de alteridade profunda. Sem essa ideia de alteridade, não tem como concretizar uma responsabilidade, não tem como concretizar uma preocupação e muito menos o consentimento que essas relações se baseiam. Então, acho que por isso que eu vejo que é possível mostrar que as práticas sexuais, né, dessas relações, elas desafiam a sexualidade dominante porque elas transcendem o ideal de casal heterossexual comprometido e abrigado nas normas hegemônicas. Entende? Sei que foram muitas perguntas aí, eu não tô anotando não, fala pra mim. Não, eu tava aqui olhando algumas. Tinha uma pergunta aqui, mas é porque eu não entendi ela como pergunta, na verdade. Era do colecionista.arte. Falava, como associar a ideia de progresso a alternativas à monogamia? Precisamos de uma visão econômica, política e etc. Aí eu não sei se era uma pergunta ou se era uma pergunta retórica com as afirmações que ele gostaria. Mas você falar sobre isso. Então, como eu manifestei anteriormente, né? Eu falei do projeto político. Tudo bem, boa noite. Eu falei do projeto político do Júlio Nyerere. Eu não sei se o João estava aqui. O que acontece? O Júlio Nyerere, ele na realidade fez, concretizou, digamos assim, o conceito de Ujuma, que é o comunitarismo familiar, que é uma proposta política enquanto instituição social, né? Que ele traduzia como família ampliada, que era uma espécie de aldeia que podia ter entre 50 e 500 pessoas. Como fazer isso, por exemplo, no capitalismo? Né? Que em alguma medida, né, no capitalismo é muito difícil você pensar em alternativas políticas. E aí, João, a questão que eu trouxe foi a crítica do Abdias e da Lélia Gonzalez em relação às instituições políticas no Brasil, que nós só conseguimos pensar, primeiro, a democracia a partir do capitalismo, que foi, na realidade, algo que os Estados Unidos conseguiu imbricar muito bem no nosso ideal. E uma outra questão é que nós não conseguimos pensar a partir da binaridade esquerda e direita. Então, todos os nossos projetos políticos e econômicos estão voltados para a proposta dessa binaridade. O Abdias vai dizer que isso é um menticídio, ou seja, o assassinato no arcabouço teórico e filosófico das instituições sociais africanas. Isso impede que nós vejamos as políticas dessas instituições, ou de sociedades tradicionais africanas, ou de povos originários, e a aplicação sistemática delas no cotidiano. Tudo que a gente pensa é no direito ocidental, tudo que a gente pensa é nas instituições ocidentais, de fato. Então, quando eu falo do Júlio Nyerere, é que o Júlio Nyerere ele vai falar o seguinte: precisamos, na realidade, apostar na valorização do tecido social africano e rechaçar a ideia de que nós dependemos das instituições ocidentais, das instituições políticas para nos orientar. Então, o que acontece? Ele entendia que o ideal de Ujuma, né, que é a ideia de família ampliada, na realidade, exalta o espírito de fraternidade presente em vários povos africanos, o que não significa que não tem conflito. Mas o conflito é resolvido de uma outra forma, até porque a própria emoção que entendemos como raiva no Ocidente é uma outra gramática emocional e é uma outra forma de sentir também. Então, o que acontece? Para mim, se a gente for pensar em termos econômicos e políticos, é possível pensar nesse projeto de modo amplo no Brasil, mas ainda dentro do capitalismo, até que um dia possamos superá-lo, se é que nós vamos fazer isso. Como assim? Eu conheço famílias poligâmicas e poliamorosas que têm seus empregos, né, que têm, enfim, suas funções, cargos públicos ou professor, não sei, enfim, eles trabalham e mantêm a família a partir desses trabalhos. Só que, por exemplo, a criação de crianças, né, o meio que eles vivem é tudo compartilhado, tudo é dialogado, tudo parte do princípio de honestidade e da verdade consigo mesmo. Então, nesse sentido, nós temos, portanto, algo que não sobrecarrega ninguém, e sim uma reciprocidade, uma ajuda mútua. Isso não seria um espírito de fraternidade? Isso não seria, por exemplo, uma ideia de família ampliada? Para mim é possível viver esses modos operantes dentro da hegemonia. E é isso que eu acredito que o Gramsci vai falar de contra-hegemonia. Nós não somos passivos, nós não somos agentes que só recebemos influência da instituição, que recebemos influência da estrutura. Pelo contrário, nós recebemos, interpretamos e, portanto, podemos criar movimentos
anti-hegemônicos dentro da própria hegemonia. E eu acho que essa ideia de família ampliada seria ótimo para que a gente conseguisse inscrever, digamos assim, no tecido social, as relações não monogâmicas. Espero ter respondido. A gente tem uma outra pergunta aqui que diz: então, na real, foi o eurocentrismo do preto absoluto. Foi o eurocentrismo que ferrou com tudo, né? Sim, eu acho que essa resposta ela parece muito óbvia, mas na realidade não é. Nós temos aí, né, o processo de colonização, primeiro, no século XV, destinado às Américas, e depois, né, teremos no século XIX destinado ao continente africano e à Ásia. Em alguma medida, a Europa conseguiu fazer do seu centro, aliás, dessas áreas, né, suas influências e seus apêndices. E aí mantém até os dias de hoje, segundo o Nkrumah, né, relações neocoloniais a partir de políticas imperialistas. Então, em alguma medida, a maneira que nós vivemos, a maneira que nós sentimos e expressamos, está dentro de uma gramática eurocentrada. E que, para se desfazer disso, né, precisamos aí de uma educação, em alguma medida, que contribua para pensarmos para além, né, do norte global, o que hoje é quase que impossível, né, porque nós vivemos, de fato, um império cognitivo, e aí, para usar o termo e a terminologia do Boaventura Souza Santos, sobre a dominação das ideias, né, a colonização da epistemologias do norte sobre o sul. E aí é algo que nós, de fato, temos que pensar em alternativas para fugir dessas premissas. Aí tem uma pergunta maravilhosa aqui, que era um ponto que eu queria tocar também, para você falar sobre homoafetividade da Jai Ponto Preto. Juan, você poderia falar um pouco sobre a homoafetividade extra-europeia? Cara, então, extra-europeia, né? Eu geralmente indico a leitura, né, da Espírito da Intimidade, porque de fato é um livro que vai trazer, digamos assim, algumas bases empíricas para falar sobre a homoafetividade extra-europeia em povos africanos, sobretudo desconsiderando a influência colonial. Então, nesse livro, por exemplo, nós vamos verificar que algumas comunidades africanas, apesar de não ter essa dimensão, né, ou essa definição de gênero e orientação sexual, por exemplo, havia, né, nas pessoas que se interessavam, por exemplo, por homens, né, haviam, né, pessoas que se interessavam, né, por mulheres, não numa relação heterossexual, né, numa relação homossexual. Se houvesse de fato essa troca, se houvesse de fato, enfim, esse interesse, essa reciprocidade, essas pessoas, por exemplo, eram interpretadas, isso nos povos da Gara, né, que são povos de Burkina Faso, como guardiães da comunidade. Então, isso, por exemplo, é uma das alternativas possíveis. Então, se nós formos pensar, de fato, essa questão no contexto africano, nós temos que, primeiro, entender que na África pré-colonial, gênero, sexualidade nunca foram uma questão, porque isso, na realidade, não interessava para esses povos. Essas definições, na realidade, foram trazidas pelos europeus, como você mesmo colocou, e para pensá-las, né, a visão extra-europeia é muito difícil, porque hoje o que nós temos, né, em vários estados africanos é uma repulsa, né, à homossexualidade e uma criminalização. Mas por quê? Porque, na realidade, sofreram uma influência desse impacto colonial, porque antes não era uma questão. Então, em vários desses povos, o que nós observamos? Alguma contribuição, por exemplo, dessas relações homoafetivas para serem pensadas no cotidiano e para a gente fugir também da ideia de individualidade. Porque se essas relações forem pensadas, por exemplo, num contexto mais amplo, nós poderíamos inserir também nessa ideia de comunitarismo. Então não haveria para a gente, se fôssemos, por exemplo, incluir numa questão, né, de pensar economicamente, de pensar família, nós não iríamos também trabalhar com essas definições de gênero e sexualidade. Nós iríamos simplesmente colocar como algo que não é dado para a gente. Então, se fôssemos colocar como alternativa de projeto político, a gente partiria da seguinte pergunta: como era o mundo antes do homem branco? E aí, dentro disso, nós nos organizaríamos, entendeu? E aí eu
estava pensando sobre... É porque colocaram agora, a Sheila colocou agora que a homossexualidade em Angola ainda é crime. Mas sobre essas estruturas que a gente observa, né, da poligamia e da poliandria, como você falou, eu tenho duas questões. Né? A primeira é uma fala do professor Renato, que ele sempre fala que poliandria e poligamia é questão de identidade demográfica, né? Que se você tem muitas mulheres ou muitos homens, essas relações tendem a aumentar por conta disso. Eu queria saber o que você acha dessa afirmação. E, em segundo lugar, eu queria saber se as relações poligâmicas elas só são entre, ou se os relatos que observam, só são entre parceiros do sexo oposto. Se existem essa quebra da não monogamia em algum lugar, e como seria essa quebra da monogamia para pessoas homoafetivas. Então, a primeira questão, alguns filósofos, né, e até mesmo alguns amigos psicólogos me incomodam bastante em algumas inferências, né? Porque algumas conclusões são tiradas de modo muito geral, sem base empírica para tal afirmação. Então, por exemplo, tem um trabalho muito bom, que é do Clóvis Moura, que é um sociólogo que, na realidade, vai analisar o... Gente, perdi o nome. Vai analisar Palmares. E em Palmares, na realidade, alguns historiadores e alguns sociólogos vão dizer que havia poliandria. Né? Ou seja, nós temos a poligamia se divide entre poliginia e poliandria. Né? E a poliandria é uma mulher com vários homens. E nesse contexto, de fato, era devido à densidade demográfica. Mas aí nós vamos pegar um contexto de escravidão, né? Um contexto de resistência política. Agora, dá para expandir isso para todas as análises que nós vamos fazer? Não. Então, eu não posso fazer essa afirmação, simplesmente jogar ela no ar, sem situá-la historicamente. Eu não consigo concordar com isso. Então, as experiências, por exemplo, que eu tive, né, de estudos e também de análises pessoais, foi que não depende só da densidade demográfica, não. Pelo contrário. Imagine que um povo banto, né, que na realidade pega quase que a metade da África subsaariana, se paute só pelo princípio de densidade demográfica. Eu não acredito nisso. Eu acredito que está muito associado também às questões espirituais, à questão de organização em determinado período de tempo. Há povos que variavam a maneira de se articular em termos de parentesco de acordo com o período de tempo, por exemplo. Então, acho que essas afirmações gerais me incomodam bastante. E aí eu discordo, portanto, do Renato, mas discordo também de uma galera que, na realidade, faz esse movimento, né? De pegar um caso específico sem situá-lo e tentar expandi-lo para todo o universo humano e natural, que eu acho possível, né? Você falou sobre não monogamia e a relação em relação à homoafetividade. Cara, o que eu mais vejo, na realidade, é a possibilidade dessa concretização homoafetiva. Por quê? Porque, como eu falei, a não monogamia ela é desafiadora, na realidade, à ordem hegemônica. Se você pensa a ordem hegemônica, qual é que nós temos? O casal heterossexual comprometido e abrigado com normas. E aí, a não monogamia, na realidade, a boa parte das pessoas que eu tenho contato, elas são bissexuais, por exemplo. Né? E aí eu vejo que a questão, né, essa questão ela não é um problema, entende? Não é colocado como problema. Não. Por quê? Porque, na realidade, eles procuram confrontar de fato aquilo que é a norma. A norma monogâmica ela não é pautada, por exemplo, na homoafetividade. Não. A monogamia, ela sempre, inclusive, né, representada de modo heterossexual. Né? Então, essa premissa da monogamia, na realidade, é contrariada por inteiro na não monogamia, exatamente porque eles entendem que é uma posição filosófica, é uma posição crítica em relação aos valores dominantes da monogamia. E um dos valores é o quê? O casal heterossexual. Então precisamos transcender isso. Então há uma discussão entre eles, né? Na realidade, entre todos esses assuntos. Então isso é muito importante, na realidade. Para a constituição da própria identidade, né? Sim.
Agora eu acho que achei como ficção um comentário, mas eu só consegui fixar outro. Tá bem. Ah, consegui. No último segundo do segundo. No último segundo. E agora eu consegui. Ai, gente. E aí, temos mais perguntas? Por enquanto não, mas eu acho que as pessoas podem agora deixar na caixa de perguntas, que aí inclusive a gente fala o arroba de vocês que estão por aqui e a gente lê as perguntas de vocês. Enquanto isso, eu acho que a gente pode usar aquele panorama geral que você ia falar sobre a poligamia e sobre a poligamia. Então, uma das questões que eu venho observando, um debate que eu venho tendo, né, no recente núcleo de estudos, né, que eu fundei junto com a Aliana, que eu acho que está aí presente, junto com o Rodrigo Natal, que é, na realidade, o núcleo de estudos transdisciplinar sobre colonialidade, emoção e relações de poder, nós viemos discutindo sobre algumas éticas que perpassam, por exemplo, as monogamias e as não monogamias. E uma questão que é interessante ser destacada é que na não monogamia você vai presenciar, né, que os indivíduos eles não defendem uma ética amorosa rigorosa pautada no relacionamento negociado e regrado. Já viu aquela máxima de que relação é negociação? Aí você se pergunta, quem disse isso? Porque nós, na realidade, temos que a todo momento se colocar como negociador dessa relação. Porque eu tenho que perder, porque eu estou me relacionando com você. Então, de fato, né, uma pessoa tem que ganhar, outra pessoa tem que perder, enfim, tem que ter isso. E aí, um dos questionamentos que ele coloca é isso. A Lia apareceu. Um beijo, Lia. Então, o que acontece? Eles, na realidade, se pautam, né, pelas relações que garantam a liberdade, a espontaneidade e que são contrárias aos controles exercidos entre os parceiros. E nisso, eles questionam a monogamia pelo fato dela também transformar o amor em um negócio, em uma associação de interesses mútuos. Como se, na realidade, né, para amar, deveria ter interesse em comum. Né? Então, como se tivesse uma espécie de ideologia do sacrifício. E aí, nesse caso, o que a gente observa? Alguns aspectos do amor romântico acaba por eles sendo criticados porque eles entendem que há uma idealização de um sentimento que implica necessariamente na monogamia. Então, quando você tem essa ideia de amor romântico, você só pode pensar associado a essa estrutura amorosa. E aí, dentro disso tudo, né, eles acabam por falar de que... Acabam, enfim, por criticar, digamos assim, o pilar da monogamia, que é a exclusividade sexual no relacionamento amoroso. E eles dizem que isso, em alguma medida, gera violência e opressão nas relações afetivas, né, tornando, portanto, essas relações nocivas por conta do ciúme e da angústia que aparece devido à iminência da infidelidade. Então, os parceiros também sentem muito, né, isso quando monogâmicos, essa iminência da sexualidade que é algo que está ali, ó, rondando. Então, eu tenho que dar o máximo de mim à minha parceira e ela vice-versa, né, para que ela não sinta vontade de ficar com outra pessoa e eu também não. Então a gente tem que, em alguma medida, se desdobrar para estar presente o tempo todo, né, achando que isso, na realidade, é algo natural, é algo normal, porque eu vou perder, por exemplo, a minha esposa ou meu esposo. Né? Então, uma das questões que eu venho destacando é que alguns, né, estudos apontam que há várias formas para cuidar, né, de si. E o cuidado de si é entendido como um conjunto de técnicas que possibilita não apenas o se conhecer, né, mas, na realidade, produzir a si mesmo. Ou seja, tendo como base, né, a parresia, e aí utilizando muito o termo Foucaultiano, né, que ele vai entender como é a franqueza e honestidade, e também construir a própria vida de modo mais saudável. E aí ele vai falar que construir a vida de modo mais saudável é como se fizéssemos uma obra de arte. Ou seja, tudo isso deve, na realidade, estar articulado. O cuidado de si, ou seja, a minha, digamos, responsabilidade com a verdade. Por outro lado, né, eu procuro a franqueza e a honestidade com o outro nessa relação e, ao mesmo tempo, ter uma vida mais saudável, porque eu não preciso mentir, né, sobre, por exemplo, ter interesse em outras pessoas, ter que me relacionar com outras pessoas. Então, tudo isso eu acho que é muito importante dentro daquilo que ele se propõe quanto projeto, porque, de fato, é algo que é necessário, por exemplo, para a instituição, ou melhor, para a consolidação
de uma não monogamia. E aí, uma das questões que eu venho abordando, a partir das problematizações do próprio Foucault, é que há uma diferença entre o cuidado de si, né, que considera as relações interpessoais, e a introspecção. Porque tem muitas não monogamias que caem na introspecção. E o que é cair na introspecção? É cair na individuação. É cair na psicologização. Ou seja, eu me relaciono não monogamicamente, mas na realidade, essa não monogamia, a minha identidade está associada a uma ideia liberal de ser, a uma ideia de individuação. Eu não me proponho nada com relação a isso, eu só considero a mim mesmo nessa relação. Então eu faço uma introspecção. Em contrapartida, quando você pensa o cuidar de si, a parresia, a franqueza, né, e celebrar sua vida como de fato fosse uma obra de arte, é na realidade você ter o cuidado de si pensando numa relação interpessoal e nunca só. Então você deve considerar o outro nessa relação. Eu acho que essas são as questões mais importantes e mais evidentes que eu venho observando, né? Então, o que acontece? Nós temos vários modelos de relação não monogâmicas, né? Nós temos aí, como eu falei, a poligamia, que é apontado como uma prática de conjugalidade culturalmente localizada, e que o homem ou a mulher pode ter vários parceiros, não havendo necessariamente a consensualidade e a liberdade efetiva entre ambas as partes. Então, geralmente, quando as pessoas vão estudar sobre a poligamia, elas querem se afastar da poligamia porque é algo tradicional. E aí, mais uma vez, porque fere a ideia de liberdade relacionada à escolha. E aí, eu não quero nem olhar para isso, porque não me propõe a isso fere a minha liberdade de estar com outra pessoa e tal. Então, nós não podemos, na realidade, observar isso dessa forma, né? Nós temos que entender em qual contexto nós vamos tirar a nossa referência de poligamia, por exemplo. Então, veja bem, a poligamia, sendo associada tradicionalmente às sociedades ameríndias, né, africanas e muçulmanas, ela vai propor, sim, uma assimetria de gênero, ou seja, há um único polígamo em cada relação. Mas não significa que a mulher ela vai ser subalterna, não significa que o homem vai ser superior ou vice-versa. Pelo contrário, a simetria que há nessa relação não representa diretamente isso. Então a poligamia ela pode ser constituir, né, de duas formas. A poliginia, que é uma forma de poligamia em que o homem possui duas ou mais esposas, e a poliandria, a união em que uma só mulher é ligada a um ou mais maridos ao mesmo tempo. Então, de modo geral, né, a poligamia é uma forma de casamento que tende a ser sobre uma construção familiar, de apoio mútuo, onde os indivíduos procuram consolidar, né, no contexto de uma tradição grupal, um foco em cumprir com determinados propósitos comuns entre eles. E esses propósitos, em sua maioria, são religiosos e espirituais. Então, tanto a poliginia quanto a poliandria remete a uma prática unilateral, em que apenas um dos sexos envolvidos tem o direito de nutrir mais de um parceiro. Mas isso não significa que há subalternidade e superioridade. Não significa também que é ausente de relações de poder. Tá? Então, são coisas que, na realidade, para mim, estão postas. Então, o que acontece? Dentro desse contexto, baseiam-se, por muitas das vezes, né, numa cosmovisão e também numa ancestralidade. E aí eu acho que isso que é interessante estar sendo destacado. Então o casamento poligâmico ele é historicamente ancorado na coletividade e responde e relaciona na realidade com essa realidade social. Então uma das coisas que eu acho que é importante ser destacado são esses traços, né? O poliamor, por outro lado, é uma modalidade também de relacionamento que permite que a não exclusividade sexual ocorra. Então, o poliamor é pensado como sendo a prática de um relacionamento íntimo, né, e sexual simultâneo com mais de uma pessoa, com a concessão e conhecimento dos envolvidos, onde haja também honestidade e o princípio de verdade. Sendo assim, esses adeptos da modalidade consideram que é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E, portanto, eles distribuem aquilo que seria a parresia, a compersão, desculpa. A compersão é, portanto, tratar aspectos da monogamia como doentios e se colocar criticamente em relação a eles. Nós temos as relações livres, né, o amor livre, que geralmente são ligadas às perspectivas mais anárquicas, né, associadas também a uma premissa mais existencialista, pautada no Sartre, que seriam relações não pautadas na obrigatoriedade de estabelecimento de vínculos afetivos e sexuais. Então elas são livres nesse sentido, né? Temos o relacionamento aberto, né, que está entre, digamos, a monogamia e a não monogamia, que na realidade é entendido como uma relação inicialmente monogâmica, que abre espaço dentro da própria monogamia para ambas as partes se relacionarem,
né, com outras pessoas, mas não estabelece vínculo afetivo amoroso profundo, como se isso fosse possível, né? Resumindo-se, muitas das vezes, a liberdade de ter relações sexuais com terceiros. Eu digo isso por quê? Porque, galera, eu falo porque eu comecei assim com esse lance de relação aberta, tá? Então, assim, a galera que se propõe a isso é muito engraçada porque acha que pode, é muito cartesiano. Acha que de fato pode separar corpo e mente e que o sentimento é uma caixinha onde você vai pegar e vai botar aqui, e esse aqui você bota aqui, esse aqui... Porra, isso é de fato absurdo, né? Pensar as emoções dessa forma é absurda. Isso não existe. Enfim, né? E por fim tem aquelas pessoas que praticam o swing, né? Que também pode ser considerado como relações não monogâmicas, apesar de serem temporárias, porque prevê relação sexual com mais de uma pessoa e geralmente é apontada no senso comum como problemáticas por se tratarem de relações restritas à liberdade sexual, já que o afeto ele permaneceria só na célula do casal monogâmico, né? Então, em alguma medida nós temos aí todas essas contribuições, essas formas de se relacionamento, e é claro que as pessoas terão, em alguma medida, né, o que acharem melhor para si, né? Mas o importante é que todas elas ainda se mantêm, umas mais e outras menos, uma relação de criticidade com aquilo que é tradicional, uma relação de criticidade com aquilo que é instituído. Então, portanto, é fundamental a gente desconstruir a ideia de que a relação monogâmica ela é a única ou verdadeira forma de amar, e assim como não existe uma verdadeira forma de se constituir família, nós também não temos, né, em alguma medida, uma submissão de um modelo social, nós não temos uma submissão de opressão, nós temos, na realidade, algo que é construído e que é dado como opressor, que são coisas diferentes. Então, nem a família e nem as relações amorosas elas são construídas de modo natural, pelo contrário. E é isso que é importante a gente estar destacando. Então, o que eu sempre estou mencionando, né? Não que haja qualquer problema na vivência monogâmica, mas é fundamental reconhecer os seus limites, perceber os seus jogos de força e entender que a monogamia está submetida, né, em vários casos, a um sistema de opressão, porque ela é situada historicamente. Então, só dizer também que ela é um sistema de opressão não vale. Ela tem que fazer o exercício que nós fizemos aqui hoje, que foram quase 3 horas de live. Então, assim, os relacionamentos heterossexuais, monogâmicos e ditos eternos são tidos como normais. E todos que não seguem essa cartilha, em alguma medida, são subjugados, são inferiorizados e são postos moralmente como incorretos. E aí eu quero dizer mais uma vez que nós temos que entender as emoções, assim como o amor, como gramática socialmente, digamos, contextualizada, que está associada a uma variação, né, cultural. Eu acho que é isso. Tem uma pergunta que eu acho que vai ser a última pergunta do dia, que da Jai.preto pergunta: gente, mas surgiu uma pergunta, o lobolo não é uma prática em si mesmo heterossexual? Ou eu estou falando besteira? Perfeito, perfeito. Se nós, né, verificarmos, por exemplo, nos dias de hoje, de fato, nós poderíamos trabalhar com essa categoria. Só que assim, eu fico um pouco receoso, por quê? Porque, como eu falei, se a gente for pensar a questão de homoafetividade, né, e heterossexualidade, ou relações heteroafetivas, né, o que a gente tem que pensar? Sobretudo no contexto africano. Que na premissa pré-colonial, essas tradições já existiam, certo? Elas passam por uma reformulação. E passar por uma reformulação também é ser atravessada pelas ideologias, digamos, e também pela gramática europeia, na maneira de se distribuir, na maneira de se anunciar no mundo. Levando isso em conta, obviamente, nós vamos interpretar o lobolo hoje como uma prática heterossexual, porque eu, como já manifestei em outras lives, não vi, né, ou não ouvi nenhum relato em relação à prática de lobolo, né, entre o casal homoafetivo, então, homossexual, aliás. Então, de fato, né, algo que nós podemos interpretar nessa alçada. Mas, ao mesmo tempo, eu coloco uma outra questão, que é pensar, por exemplo, esses casamentos tradicionais africanos fora, ou melhor, fora dessa gramática ocidental. O que para mim não é possível. O que eu quero dizer? Na diáspora, para mim isso não é possível fazer. Porque tudo que nós vamos trazer de África nunca é puro. Pelo contrário, nunca é puro. Eu não acredito na ideia de pureza. Não acho que seja possível nunca. Então, se nós formos nos pautar por um casamento, por exemplo, que acontece na África,
nós vamos me pautar pelo casamento que foi atravessado pelo colonialismo? Não. Eu vou pegar a sua forma pré-colonial para aplicar no nosso contexto e, em alguma medida, não vai estar sendo puro. Por quê? Porque ao aplicar na nossa realidade, vai haver transformação daquilo que se foi. Então, são coisas diferentes, entende? É coisa diferente no sentido de você pensar, por exemplo, o lobolo, ele é praticado, né, por heterossexuais, de fato, porque é uma realidade social contemporânea de vários países africanos, sobretudo Moçambique. Agora, eu posso pegar o lobolo enquanto valor, eu posso pegar o lobolo enquanto uma instituição social, aplicar no meu contexto de acordo com aquilo que eu acho necessário para mim, para o meu marido ou para a minha esposa, vice-versa. Ou aplicar para a minha família. Essa aplicabilidade no contexto vai criar coisas novas, porque isso é cultura. A cultura ela não é algo engessado. Quando você pega algo tradicional, aplica ele em um novo contexto, ou trabalha ele em um novo contexto, você atribui na realidade novas formatações. Você atribui na realidade novas formas de praticar aquilo que era considerado tradicional. Então isso eu abordo no meu livro também. Que o lobolo ele não foi se modificando historicamente, desde o período pré-colonial, com o período colonial do pós-independência, porque ele não pode ser modificado mais uma vez e ser adaptado para outros termos que não heterossexual. Então é disso que eu tô falando. Não adianta a galera aí, tem uma galera que é foda, né? Tem uma galera aí, os militantes aí que eu fico meio bolado, que, né, tem direto da parte, né? Não, tem uma galera aí que acredita nesse purismo, mano. E eu falo assim, qual é a galera? Porra, vocês estão brincando, velho. Tá ligado? Vocês, porra, como, mano? Acreditar. Sheikh Anta Diop, quando ele escreve a unidade cultural da África Negra, ele fala que os povos africanos têm unidade cultural por quê? Porque entre eles há um conflito, né, incessante, e que nesse conflito eles integram, na realidade, suas cosmovisões. Ou seja, há um sincretismo constante entre os povos que farão, portanto, que eles compartilhem suas cosmovisões a ponto de criarem alianças e a ponto também de se afastarem. E a unidade se concentraria nesse princípio. Aí tem uma galera que vem falar para mim de sincretismo como se sincretismo fosse algo absurdo. E como se sincretismo, na realidade, não tivesse a agência do sujeito. Sincretismo, se falar, por exemplo, no contexto da escravidão, o sincretismo ele foi uma agência. Na realidade, ele foi uma ação de resistência que nos permitiu cultivar ainda hoje alguns valores. Então, assim, o sincretismo, toda a religião é sincrética. Não há purismo, gente. Não sei, ideia. Não há purismo. Ponto. Tá ligado? Então, assim... Juan quer chorar, gente vai vir aqui depois as pessoas verem, sabe, as pessoas. Você está falando disso? Porque tem uma galera que vai legitimar, aspectos pré-coloniais, né, no contexto africano para, portanto, legitimar ideias preconceituosas no contemporâneo. E, cara, Fanon já fazia essa crítica. Fanon falava assim, olha só, a descolonização ela tem que ser vista em movimento. Então não adianta, por exemplo, eu me pautar por algo pré-colonial que foi perdido, como se fosse possível de ser recuperado sem nenhuma interrupção. Não adianta eu me pautar por esse valor e não corresponder às necessidades atuais das pessoas pretas. E quais as necessidades atuais das pessoas pretas? Elas estão morrendo por quê? Elas estão morrendo, primeiro, a esquerda não fala, aliás, a esquerda fala desse debate e a galera preta não fala, que é o debate de prostituição. Aí a gente, a esquerda quer falar disso, mas quem está pautando isso na comunidade preta? Vamos falar sobre prostituição? Ninguém fala. Aí a galera fala de homossexualidade, não, isso não é africano, pelo amor de Deus, né? Então, assim, nesse sentido, eu sou muito fanoniano, sim. Fanon tem que interpretar, sim, a cultura como não só mudança, mas como também movimento. Então, como é que eu vou me pautar por um princípio de África, né, que nunca existiu, sem dar conta da contemporaneidade, sem dar conta da realidade desses sujeitos que estão morrendo por conta dessas questões? Aí eu não vou analisar isso, eu não vou me pautar por isso porque nunca existiu em África. Pelo amor de Deus, né? Isso é indefensável. Então, não tem como, gente. Gente, Juan, foi necessário, gente. Eu não tenho mais nada para dizer. Eu só sei que toda a minha discussão no movimento negro ela foi sintetizada agora. Porque é isso, né? Eu faço parte de um grupo de coletivos na biologia e nós somos, maioria, homoafetivos, né?
E é interessante que quando a gente se junta com outros coletivos que são mais tradicionais, isso foi um choque. Coletivos que são mais antigos, que estão aí há mais tempo, isso foi um choque. Mas e aí tratar, trazer a doutora Marimbani para deslegitimar ou para falar contra a homossexualidade dentro desses espaços. E aí eu sempre discuti isso. Eu falei, gente, não há como você pensar que só o relacionamento heterossexual ele vai poder fazer a manutenção da família. Isso nunca foi em África e nunca será agora. Porque a manutenção da família não é simplesmente por procriação. Isso é reduzir o que é a ideia de família dentro da comunidade africana. E aí, que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Que bom que você falou isso. Porque, inclusive, eu acho que existem outras formas da gente, de contribuição dentro das comunidades que não passam pelo sexo ou pela perpetuação da espécie. Acho que perpetuar a espécie é uma ideia evolucionista, que é isso. Eu, enquanto bióloga, posso dizer que todo ser humano, toda espécie tem a ideia de fixar a prole, né? de evoluir, de ser bem sucedido, de ser adaptado. E como se marca a adaptação pela prole. Se você tem prole, você é adaptado. Se você não tem prole, você não é adaptado. Isso é uma ideia básica de adaptação simplória em que a gente quer colocar ainda dentro do nosso continente, que é tão rico, que é tão diverso, que pode ser amplo e pode ser plural, né? É uma redução muito pequena para legitimar preconceitos o tempo todo. Bom, a gente já está em 50 minutos. Já? Gente, a gente precisa encerrar, né? 50 minutos, caraca, velho. É porque tá muito bom, realmente. 3 horas de live, aí bati meu recorde. Sim, eu também. E mantendo as pessoas aqui e interagindo da forma com que vocês interagiram. Eu não tenho como agradecer a vocês por estarem aqui, por se manterem aqui, por ouvirem a gente, pelo Juan, que foi necessário. Nossa, essa última fala, então, foi maravilhosa. Por legitimar e por trazer uma contribuição tão rica. A gente espera seu livro ansiosamente. Mas ansiosamente, que eu já te falei várias vezes. E aqui, eu queria, antes de terminar, e eu vou passar a palavra para o Juan, que vai encerrar, mas eu só queria dizer que a gente está fazendo uma série de lives falando sobre exílio, sobre a cultura africana, trazendo diversos aspectos. Semana que vem a gente vai estar com a Juliana, que trabalha a ideia de folhas. Ela vai trabalhar folhas dentro do candomblé, para falar sobre o uso de plantas, o uso das ervas, das nossas ervas tradicionais. Então, eu convido vocês que estiveram aqui hoje para estarem semana que vem. E queria agradecer muito o Juan por estar aqui, por esse momento, agradecer a todos vocês. E a palavra é sua, Juan. Gente, quero agradecer por vocês terem permanecido. Foi ótimo, as perguntas foram ótimas. Enfim, me sigam no Instagram, acompanhem meu trabalho. Meu livro será lançado no próximo mês. Estamos finalizando a diagramação para mandar para a impressão. Comprem meu livro assim que lançar. Então, assim, foi muito rico, né? Foi muito, enfim, foi recíproco tudo. Agradecer aí pelo comentário do Jai Preto, enfim, Preto Absoluto, todos vocês. É sempre muito bom estar trocando, né? E assim, como mensagem última, eu só queria dizer para vocês, né, a partir de um intelectual que eu gosto bastante, né, apesar de ser um cara muito problemático, foi o Fela Kuti. Ele, na realidade, era um crítico das imutabilidades, né? Então, ele odiava a ideia de pecado de castigo e dizia que ela, na realidade, culturas alienantes, socialmente obstrutivas e politicamente enfraquecedoras de espírito. Então, eu queria dizer para vocês que não deixem que as tradições, ou melhor, aquilo que é colocado como irrevogável, tal como a monogamia, seja, né, culturalmente alienante, seja obstrutivo e seja politicamente enfraquecedora do espírito de vocês. Então, acho que o posicionamento crítico tem que ser constante. E é isso. Fica a mensagem. Uma boa noite para vocês, gente.
Muito obrigada, muito obrigada. Beijo, gente. Beijo. Tchau. E não esqueçam de seguir o Juan, ele já deixou aqui, então se quiser, Juan, escreve de novo aqui rapidinho para as pessoas clicarem e irem lá, tá? E muito obrigada por todos vocês que estão aqui. Beijo, beijo. Escreveu? Escrevi. Beijo. É isso mesmo. Beijo, gente. Tchau.